Agora sim começa o nosso bate-papo, né? Está aqui comigo o pastor Silas Queiroz, pastor, dirigente da Assembleia de Deus do bairro Presidencial, também advogado, né? Advogado, comentarista, escritor e mais uns predicados mais. Paz do Senhor, pastor Silas Queiroz. Meu irmão Jonadir, paz do Senhor. Mais uma vez, um prazer cumprimentá-lo. Desde já te agradecer pela honra do convite de estar aqui contigo, participando dessa programação. Maravilha, 19 horas e 38 minutos. Começando, eu quero que o senhor me fale quem é pastor Silas Queiroz. Quem é Silas Queiroz? Pois é, rapaz, pergunta difícil. Essa é difícil, né? Eu sou nascido aqui mesmo, eu me considero jiparanaense, embora na época a gente morava na zona rural e depois tornou-se município de Ouro Preto, né? Ali na Gleba 6. Mas a nossa vida sempre aqui em Ji-Paraná. Então, minha mãe persiste aqui morando em Ji-Paraná, uma Amélia muito conhecida, né? Meu pai já é falecido, João Amaral de Queiroz, né? Baiano que veio para essas terras aqui. E eu sou radicado aqui, estudei todo o tempo aqui em escolas públicas, né? Ensino fundamental, ensino médio, fiz nas escolas públicas aqui do 31 de Março, JK, Aloysio Ferreira, Júlio Guerra. E depois estudei Direito aqui na UBRA, né? Passei por uma experiência também no Legislativo aqui na Câmara Municipal, mas antes disso eu trabalhei. Na minha infância, entregava salgado nessas ruas aí, vendia picolé e carpia quintais, né? Especialmente em Nova Brasília, onde a gente morava na época, né? Fiz muitos trabalhos simples, entregando salgado nas madrugadas, aí logo cedo nos bares da cidade. Depois fui advogar, fiz concurso, né? Estou na Procuradoria do município há 22 anos e também na igreja cooperando. Deus me deu a graça de cooperar em várias áreas, na área da música, né? Toquei instrumentos na igreja há muito tempo, na área de secretaria, de escola dominical, e há 23 anos já estou dirigindo congregações. E agora, nos últimos anos, Deus me deu a oportunidade de escrever algumas revistas de escola dominical, que era algo que eu não tinha nenhuma expectativa em fazer, mas por graça de Deus, né? Deus tem os seus planos e Ele os realiza segundo a vontade dEle. Então, em síntese, seria isso aí. Um pequeno resumo de uma história grande, né? Resumo. É um pequeno resumo de uma grande história. O que chama mais atenção é o período da infância. A sua infância não foi uma infância fácil, igual as pessoas hoje que te conhecem pensam que foi. Não, eu sou foi uma infância mais difícil. Uma família pobre, né? Não uma família, naturalmente, não um estado de miséria, graças a Deus. É porque quando fala pobre, pensa que é pobre igual eu era antes. Mas pobre dentro da simplicidade. Morava no sítio, né? Depois que meu pai faleceu e viemos para a cidade, minha mãe batalhando muito como professora, né? Minha mãe foi professora por mais de 30 anos. Então, a nossa vida foi uma vida de dificuldade também. Trabalho em casa, né? Trabalhei muito tempo em casa, ajudando a limpar a casa e lavar vasilha, fazer serviço que uma criança aprende em casa e depois também fazer serviços externos, como eu já te falei, né? Aqui. E trabalhando e, acima de tudo, procurando servir a Deus, né? Servir a Deus congregando, às vezes com dificuldade, né? Porque a gente na adolescência, muitos adolescentes, assim como eu, né? Não era o que eu mais queria. Uhum. Mas minha mãe soube, né? Se dedicar no ensino, né? Me levando para a igreja, né? E Deus encaminhou a minha vida a partir da juventude, enfim. Conseguimos vencer as dificuldades e continuamos vencendo até hoje pela graça de Deus. Eu acho que a irmã Amélia não lembra, mas eu dormi na casa dela várias vezes na casa dela à noite. Ela acho que viajava, né? Eu dormi na casa dela mais de uns 15 dias. Às vezes ela estudava, fazia um curso lá no... Talvez foi a época que ela fez um curso... Eu não lembro o que foi, mas eu sei que eu era solteira ainda. Uhum. Ela falava pra Eunice, acho que vai ser Eunice, né? Sim, claro, Eunice, procura um rapaz. Ela procurou eu. Aí eu sempre dormia na casa dela. E às vezes quando a gente viajava também para o Rio, né? Uhum. Que eu tenho várias tias e meus avós eram do Rio, talvez seja nesse período também. É muito bom, hein? Mas prosseguindo, na sua infância,
ficar na infância hoje, vamos trabalhar com um pouco a infância aqui. Na sua infância, mas lá bem atrás, não atrás não, né? Não tá velho da minha assim, não, tá bem novo ainda. Qual foi a coisa que mais te marcou em você querer ter e não poder possuir? Olha, eu nunca fui, assim, vamos dizer, visionário, né? Eu nunca tive altas pretensões, altos sonhos. O pouco que a gente tinha na infância, para mim, era muito agradável. Era muito agradável. Então, os desejos da gente era desejo de ter uma bicicleta no final do ano, né? Era esse tipo de desejo, né? Eu lembro que um ano minha mãe prometeu para mim uma bicicleta. Se eu passasse de ano, né? Se eu fosse aprovado naquele ano, e aí, quando chegou o mês de novembro, eu já estava aprovado. Só que ela só poderia comprar a bicicleta em dezembro, né? Depois de sair o 13º. Aí eu achei uma bicicleta muito, muito velha, ela é uma monareta, não sei se você chegou, se lembra daquelas monaretas que eram dobráveis assim, tinha umas bicicletas. Lembro. E ela falou, meu filho, espera mais um mês que eu te comprar uma bicicleta nova. Não, compra essa aqui mesmo e tal. E ela comprou aquela bicicleta para mim, foi a primeira bicicleta que eu tive, uma bicicleta monareta bem enferrujadinha, enfim, mas assim, para mim me satisfez. Então, eu diria que nesse aspecto patrimonial, embora a vida fosse difícil, eu não tive frustração, graças a Deus. Vida simples, né? Simples, mas tranquila. Mais tranquila. Mas com muita harmonia, né, dentro de casa. Lógico, tivemos algumas dificuldades depois, em outros períodos, mas na época estávamos eu, a minha mãe, a minha irmã, a Ivonete, praticamente nós em casa, um período muito, muito, muito bom, muito harmonioso, muito simples, mas muito aconchegante, né? Com boa vizinhança. Então, eu dou graças a Deus que eu não tenho traumas de infância, graças a Deus. Não que não tivemos problemas, mas Deus me preservou, nada que marcou me muito, guardou. né? Não, nada que marcou, deixou aquela coisa, você olha para trás hoje e fala assim, mas por que eu passei aquilo, né? Não tem... Igual, por exemplo, eu falo de mim, eu olho para trás algumas coisas lá atrás que a gente, né, pela família, pelo contexto familiar da gente, a gente vê que a gente teve algumas coisas que hoje marca, né? Eu tive um período depois, já no início da adolescência, que minha mãe se casou novamente, né? Aí nós tivemos muita dificuldade com o meu padrasto, né? Aí tivemos muita dificuldade, muito conflito em família. Então aquilo foi realmente desagradável. Mas assim, também nada que por graça de Deus não tenhamos superado, né? Isso. Superamos e estamos vencendo. 19h45, a irmã Ivone, do bairro Novo de Paraná, perguntando assim, pastor Silas, é um prazer rever o senhor pelo Facebook. Amém. Irmã Ivone, e ela está fazendo uma pergunta. Pois não. Ela fez a pergunta aqui, ó. O meu filho não aceita o meu padrasto, o pai dele, o padrasto dele. Sempre brigando por qualquer coisa. Qual o conselho que você daria? Olha, é evidente que a gente tem que ver o contexto em geral, né? Se o relacionamento do padrasto com ele é respeitoso, porque eu acho que a figura principal aí, nesse caso, o maior desafio é da mãe, né? Procurar conciliar, né, esse relacionamento dela com o filho e com o marido que ela agora tem, né? Para que eles possam ter um relacionamento respeitoso. Se é apenas uma rejeição que o filho está tendo com o padrasto, não tem sentido, porque a mãe certamente se casou, presume-se que ela tinha necessidade, precisava de um companheiro. Então o filho precisa aceitar isso. Se o padrasto o trata com respeito, não tem porquê. O conselho que eu daria é que procurasse viver em harmonia, em comunhão, cada um ocupando o seu espaço, porque senão o prejuízo é de ambos, né? Qualquer conflito familiar causa prejuízos muito grandes. É um atraso na vida da pessoa. Verdade. Então, diálogo, respeito, compartilhamento, respeitando as diferenças, as individualidades, não competindo um com o outro, cada um tem o seu espaço. E a mãe tendo esse cuidado aí de fazer essa interlocução aí, que às vezes é difícil, entre o padrasto que tem e o filho, né? O filho continua sendo filho sempre. Ela resumiu aqui, rapidinho aqui, vou resumir aqui, né? Ela fala assim que tudo que ela faz para o marido, o atual marido, o filho diz que está rejeitando ele e amando mais o esposo. O filho se sente rejeitado porque ela ama mais o atual marido do que o próprio filho. Ele sente assim diz ela. Olha, na verdade é difícil fazer, obviamente, né? uma avaliação. Às vezes as pessoas se vitimizam também,
né? Eu não sei qual a idade que tem o filho dela. Às vezes há uma vitimização, às vezes há até uma tentativa de fazer uma manipulação emocional. E cada um tem um espaço. E se cada um for respeitado no seu espaço, se ela trata o filho dela como filho, dando aquilo que lhe é devido, ele não tem que reclamar do tratamento que ela dá para o marido, que ela tem que tratá-lo bem também. Então, talvez eles superar. Eu disse esses dias que muitos problemas emocionais nossos, eles estão calcados, enraizados em pecados, né? Talvez o pecado do orgulho, da inveja, do egoísmo, são pecados que sustentam os nossos problemas emocionais. Quando os problemas são resolvidos na raiz, e lá na raiz estão os pecados, a gente alcança libertação também emocional, espiritual e emocional. Às vezes a gente fica cultivando os próprios problemas. Eu vou usar uma expressão muito forte, lambendo as próprias feridas, né? Tem pessoas que vivem lambendo as próprias feridas, né? Se reclamando das mesmas coisas o tempo inteiro, porque às vezes existem problemas espirituais a serem resolvidos. Tá? Então, essa questão do orgulho, de querer ser mais importante, do egoísmo, da inveja, isso é pecado, são pecados. Vencendo os pecados, a gente alcança a libertação e os relacionamentos melhoram. Maravilha. Tem outras aqui, ou mais duas aqui, essa aqui eu vou deixar mais para frente, que é minha polêmica. Vou deixar para dar uma polêmica mais para frente, né? Tranquilo. Essa aqui é minha... legal, depois você vai saber. Continuando aqui, vamos falar do Silas. Okay, depois nós respondemos essa pergunta aqui. Nós paramos na questão dinheiro, né? De querer possuir. Sim, sim. Mas eu vou insistir de novo. Você já não passou na vitrine assim, dá uma olhadinha assim e falou assim, eu queria comprar aquilo, mas eu não posso. Eu queria ter aquilo, mas eu não posso. Pois é, eu não sei se eu vou frustrar a sua expectativa, mas eu acho que esse é até um problema, porque a gente tem que procurar entender, ser feliz com o que a gente tem. A Bíblia diz assim, não ambicioneis coisas altas, mas apegai-vos às humildes. Eu andei de quichute muito tempo. Eu conheço esse negócio aí. Conheço. Andei de conga muito tempo. PTzinho também, andou já de PT? PT. Aquele chinelinho de borracha de pneu? Não. Não, eu acho que a Havaiana sim. Na Havaiana eu uso até hoje. A Havaiana sim, mas o Havaiana ficou chique depois, né? Ah, ficou chique depois. A Havaiana sempre foi chinelo de pobre. Né? Depois ficou chique. Né? Fizeram propaganda aí da Havaiana. Mas enfim, agora sim, e até hoje eu não tenho altas expectativas. E quando a gente não tem altas expectativas, o que a gente tem nos satisfaz, né? E Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Às vezes a gente vai onde não esperava ir. Agora, quando eu quero ir muito longe e só vou até a metade, eu fico frustrado. Quando eu não quero ir nem até a metade do caminho e eu vou o caminho inteiro, eu fico realizado. Então, eu não sei se é minha mãe que contribuiu também para isso. Eu sinceramente não tive e hoje também não tenho. Eu não tenho assim, eu gostaria de ter tal coisa. Eu tenho além do que eu esperava. Eu já tenho, eu costumo dizer que eu estou no lucro faz muito tempo. Então, isso. E eu vejo algumas pessoas que romantizam a vida, né? E colocam expectativas em coisas que não resolvem. Por exemplo, eu uma época atrás estava fazendo um cálculo, eu já fui em mais de 20 países. Para mim, que nasci aqui em Paraná, nunca tive expectativa de sair. O único continente que eu não visitei ainda é o continente australiano. Eu não esperava. Então, você falar para a pessoa assim que eu já fui a Paris. Nossa, o meu sonho é ir a Paris. Se o sonho seu é ir a Paris, seu sonho é pequeno. Porque eu fui a Paris e falei, não quero voltar para Ji-Paraná. Não, qualquer cidade que você for no mundo, você vai querer com 3, 4 dias, 5, você quer voltar para a sua cidade. Isso é normal. Então a gente não pode colocar, eu acho que a televisão e a internet, às vezes, cria sonhos nos adolescentes que estão aí nas ruas, nas crianças, eles ficam sonhando com coisas assim, etéreas. E isso não adianta. Então vamos viver a vida simples, do dia a dia. Isso é muito importante. E quando a gente faz assim, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Às vezes a pessoa fica amaldiçoando a bênção, né? Tem algo abençoado, por exemplo, o trabalho. O trabalho é uma bênção. E tem pessoas que amaldiçoam o trabalho direto.
Como é bom trabalhar, ainda que seja um trabalho pesado, uma mulher, por exemplo, que cuida da casa. Tem muitas que reclamam, como é bom ter uma atividade. Você pode observar que as pessoas que trabalham, inclusive com as mãos, elas vivem mais com menos dores. Com menos dores. Hoje as pessoas estão ganhando dinheiro e estão tendo que gastar com a saúde, pelo estilo de vida. Então a gente tem que ter muito cuidado para não amaldiçoar a bênção. Então, respondendo a sua pergunta, eu sinceramente não tenho nenhuma lembrança. É claro que como criança você fica pedindo, mãe, compra isso, compra aquilo outro. Mas assim, coisa de criança, né? Mas nada assim que eu tenha construído no meu coração um objetivo e tenha me frustrado por não tê-lo alcançado. Então, as coisas pequenas, né, ela forja um grande homem, né? Como você falou lá no princípio. Perfeito. Que você vendia picolé na rua, salgado. Perfeito. Como é que é esse negócio? Porque eu vendi uma vez, apanhei. Eu fui vender coxinha, olha o meu trauma. Eu fui vender coxinha uma vez na rua, aí tava vendendo a coxinha na rodoviária. A dona lá me deu uns cascudos, nunca mais eu vendi coxinha na rua. De medo, de vergonha. Eu como vendedor assim, ambulante, eu nunca tive problema, né? Eu às vezes encontro alguns colegas da época, por exemplo, eu não sei o que é droga, e eu andava na rua para todo lado, eu vejo pela televisão, eu nunca vi, então isso não existia, praticamente na rua não existia, né? Eu convivi, eu andava a rua inteira, né? Na minha adolescência e tal. Hoje tem para todo lado, infelizmente. Dizem, né, que eu também não vejo. Eu tive um problema uma vez com uma pessoa que me agrediu, né, me bateu, mas perto da minha casa. Uma pessoa que morava próximo de casa, né? Mas assim, hostilidade na rua, nunca tive. Graças a Deus, sempre fui guardado. Agora, tem os horários também, né? Tem os horários e tem o comportamento. Eu ia para a rua para trabalhar. Então, teve uma vez só que eu fui para a escola e os meus colegas me levaram para tomar banho numa lagoa. Uma vez, minha mãe, quando eu cheguei em casa, ela já sabia, me deu uma boa surra com vara de goiaba. Eu só fiz aquilo uma vez, que ela me corrigiu. Então, os pais têm que corrigir os filhos. Amar, respeitar, mas corrigir. E, se necessário, com vara mesmo. Com a varinha hoje. Varinha, mas aí a lei hoje fala disso que não pode bater. Não pode espancar, espancar, não pode ferir, né? Porque às vezes tem pais que vão bater com ódio. Isso não existe, tem que corrigir com amor. Mas corrigir com firmeza, né? O amor não exclui a firmeza. Que a Bíblia diz assim que Deus corrige aquele quem Ele ama. Então o amor corrige. Um amor leniente, né? Um amor complacente, um amor liberal que não corrige nada, isso não é amor de verdade. Aquele amor que passa a mão, né? Isso não, não fez isso agora, não faz mais não. Fraqueza. Isso é fraqueza. Então, eu agradeço pela educação que tive, né? Porque contribuiu para forjar em mim o caráter que, por bondade, Deus me deu. Maravilha! Você está ouvindo aqui o pastor Silas Queiroz, aqui de Ji, Paraná, Rondônia, Brasil. Um abraço especial que é o Carlos lá em Lisboa, Portugal. Tá ouvindo a gente pelo aplicativo da rádio. Alô, Carlos, um abraço especial para você. Obrigado aí aos amigos pela internet, pelo radiosnet.com. Um abraço carinhosamente. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pelos irmãos aqui de Ji, Paraná. Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês de uma forma muito especial, tá bom? Aqui é o pastor Silas Queiroz. Hoje estamos só falando sobre a vida, cotidiano da vida, né? Um dia eu vou trazer ele aqui para falar uma coisa mais filosófica, igual algumas pessoas gostam, né? Mais profunda, algum assunto consciente. Eu queria falar, deixa eu já soltar aqui ao vivo aqui já. Fala um dia sobre uma coisa bem polêmica. E queria trazer duas pessoas boas aqui sobre casamento, divórcio e novo casamento. São coisas que a gente ouve muita coisa, entende pouco. São coisas que a gente ouve muito e entende pouco. Vamos trazer um dia o senhor aqui, né, para bater um papo sobre isso, doa quem doer. Porque não tem como correr, né? Não tem como. Mas hoje nós estamos falando aqui sobre a vida do pastor Silas, a sua infância, que não foi uma infância também nem muito difícil nem muito fácil. A infância intermediária, mas um homem que trabalhou, que prosseguiu, e na infância não se misturou com pessoas, né, seculares aí de um pouco de má índole, né? Mas manter o seu foco. Mas pastor Silas, isso contribuiu muito, foi a irmã Amélia também, né? Com certeza, minha mãe. Aconselhando, falando o que podia, o que não podia, direcionando o marco, aonde que o senhor deveria ir, né? Com certeza, sempre contribuiu com a educação em casa e levando para a igreja.
Porque na igreja você ouve a palavra de Deus, né? Na escola dominical, nos cultos de ensino, e ela sempre orando, né? Então Deus usa meios, instrumentos, né, para nos instruir. Maravilha, que coisa. Para encerrar esse primeiro ponto aqui agora, que vamos para o intervalo, queria que o senhor deixasse um pequeno recado para aqueles adolescentes que vivem ouvindo conselhos de pessoas de fora e não obedecem à mãe. Eu tô falando que é para alguém mesmo já. É para alguém aqui diretamente. O primeiro conselho. O primeiro mandamento com promessa é obedecer, é honrar pai e mãe, né? E é muito claro, quando não se honra o pai e a mãe, lá em Provérbios diz que tem uma figura que diz que os olhos são furados, né? Os filhotes da águia comem os olhos. Significa que o filho que não respeita o pai, ele perde o rumo da vida, ele perde a visão, ele perde o sentido. Bom, isso aí, isso é bom. Tá? Então, aí começa a tomar decisões erradas. Então, obedecer. E obedecer é obedecer sem entender. Que às vezes o filho quer obedecer entendendo. Não, a obediência é para quem é sem entender. Porque se você tiver que entender tudo, né? Por exemplo, Abraão obedeceu a Deus, saindo de um lugar, nem sabia para onde ia. Depois obedeceu oferecendo o filho. Então, obedecer sem entender. Hoje as pessoas querem entender. Por quê? Para quê? Para quê? Então, o filho tem que obedecer, ponto final. A não ser que seja um absurdo. Tá? Mas se é um ensino do pai, cada pai tem um modelo de disciplina. Obedeça. Porque a Bíblia diz assim, obedecer ao Senhor, obedecer aos seus pais no Senhor, né? Obedecer e, além de obedecer, honrar e buscar agradar. Agradar. Agradar é fazer aquilo que o outro gosta. É procurar não desagradar. Tem uma passagem na Bíblia que Isaac chama a Esaú e diz, olha, prepara um guisado para mim, do jeito que eu gosto, para que a minha alma te abençoe. O que a gente aprende? Quando o filho agrada o pai e a mãe, ele recebe uma bênção que vem da alma, vem de dentro. Quando um pai ou uma mãe ora a Deus por um filho obediente, é uma coisa. Quando um pai e uma mãe ora por um filho desobediente, é outra coisa, porque ela está amargurada, certo? Causou amargura. Não vai ter bênção, vai ser difícil para esse filho. Agora, quando um filho é obediente, a gente fala, Senhor, abençoa meu filho, esse filho amado, querido, que tem me dado tanto prazer. Meu irmão, a bênção é muito grande. Então, obedecer. Fazer o que tem que ser feito cada dia. O que é que eu tenho que fazer hoje? A sua mãe falou que você não pode chegar em casa mais de 10 horas da noite. Pronto, não chegue mais de 10. Mas o meu amigo chega às 11. É ele, o pai dele, a mãe dele. Chegue antes das 10. Amanhã cedo você tem que levantar, você estuda, você vai ter que tomar seu banho, se vestir e tal, tomar seu café e ir para a escola. Vá para a escola. A cada dia, não fique sonhando coisa alta, faça o que tem que ser feito hoje. O que adianta a pessoa sonhar? Por exemplo, eu sempre estudei. Eu não sei o que é fazer um exame ou uma recuperação em todo o meu ensino fundamental e médio. Eu nunca fiquei de exame nem de recuperação em nenhuma disciplina. Em nenhuma. Sério? Em nenhuma. Rapaz, nem no fundamental, nem no médio. Lá na faculdade, sim, eu tive que repetir algumas provas, enfim. Que foi um tempo, inclusive, que eu dediquei. Eu não tinha como dedicar tanto. Mas o ensino fundamental e médio, e na maioria dos anos, pela bondade de Deus, eu era líder de classe. Porque eu não tinha, pela bondade de Deus, mau comportamento. Então, faça o que tem que ser feito. Então, o adolescente está na época de estudar. Ele quer se divertir, só quer entretenimento, não quer estudar, não vai dar certo, vai ter um prejuízo. Quando tentar estudar, às vezes a pessoa, quando passa dos 30 ou até 40, tenta estudar. Aí descobre que não tem mais o mesmo cérebro que tinha na adolescência. É uma tragédia. Eu lembro que eu fui estudar inglês, e aí, né, a escola me colocou numa classe com adolescentes. Gente, eu percebi a diferença de quem tem uma mente, eu tinha 30 e poucos anos, quem tem uma mente com mais de 30 anos e quem tem uma mente de 14, 15, 12. Aprende o inglês assim, ó, fácil. E eu com aquela dificuldade de processar, entendeu? Por quê? Porque eu não estudei na época certa. Então é preciso fazer as coisas na época certa. Então, o que eu daria de conselho para
crianças aí, jovens, adolescentes, jovens, obedeça. Faça o que tem que ser feito a cada dia. Maravilha. Depois de formar, ensino médio, casou, aí agora vai para a política. Foi candidato a vereador? Foi eleito? Fui vereador. Fui vereador. Rapaz, isso que eu cacei hoje, fiquei assim pensando, será que ele foi ou não foi? Fui Vereador. Uma pergunta que sempre está na minha cabeça, por que não deu continuidade na política? Então, eu tive a oportunidade de ser vereador em Paraná de 97 a 2000. Né? Na época, eu trabalhava no jornalismo, né? Trabalhei em rádio, apresentei programa de rádio há muito tempo. Não só programa evangélico, mas jornalístico também. Trabalhei em jornais escritos aqui, semanais, diários. Trabalhei no Diário da Amazônia há muito tempo. E depois eu trabalhei, ajudei o Dr. Ildemar, né, em algumas campanhas dele. E foi aí que eu me aproximei um pouco de política. E quando ele era deputado federal, ele me convidou, inclusive, para morar na casa dele. Eu morei na casa dele ali, fiquei cuidando da casa dele. Ele para Brasília, eu fiquei cuidando da casa dele. E surgiu em mim o desejo de disputar uma eleição como vereador. Em 96 eu disputei. Mas no último ano, no ano 2000, eu me lembro que eu estava em Cuiabá e eu entendi, né, que não era a vontade de Deus que eu permanecesse na vida pública. Eu tive essa convicção, né, algumas experiências que eu tive com Deus, da forma como eu creio, que não era o projeto dele que eu continuasse. A vida pública ela é necessária, os cargos públicos têm a sua importância, mas também são muito complexos, são muito difíceis. O sistema político ele é muito difícil. E entendi que não era plano de Deus para mim, e eu aceitei, entre eu e Deus, aceitei não disputar a reeleição de vereador. E aí depois acabei, por algumas discussões partidárias, e acabei aceitando ser candidato a vice-prefeito. Fui candidato a vice-prefeito, naquela época não fomos eleitos, não tive nenhum problema naquela campanha, foi uma campanha para mim tranquila, mas eu não disputei a reeleição de vereador. E foi uma maneira de eu sair da vida pública, em termos de mandato eletivo, né? E não retornei mais e também não pretendo retornar. Foi uma experiência boa, aprendi muito. Até hoje eu encontro pessoas que conviveram comigo, alguns até lembram de coisas que eu fiz. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui a Clínica da Mulher, Clínica de Saúde da Mulher. Essa Clínica de Saúde da Mulher, só contar a história dela para você ver. Não, fica de boa. Eu fui na casa de uma irmã chamada Nilza Bortolotti. Conheço também. Eu vou dar nomes. Conheço. Eu cheguei lá para tomar um café com ela de manhã e a filha dela, a Rosilene, que é conhecida de Nega, estava lá conversando. E aí, Rosilene, eu estava lá no postinho de saúde, eu fui lá pegar uma ficha, uma senha. Naquela época era uma senha que você pegava para fazer uma consulta no outro dia. E aí ela falou, por que não tem um lugar aí que a mulher chega, que já faz a consulta, que já faz o exame, que já faz tudo? Uma clínica para mulher. Pronto, a ideia saiu. E com aquela ideia eu fiz um requerimento na Câmara, foi aprovado, e eu fui falar com o prefeito sobre a Clínica de Saúde da Mulher. Ele falou, conversa com a secretária. Aí eu conversei com a secretária Graça Capitelli. Falei para ela da ideia, ela então gostou da ideia. Foi feito um projeto de engenharia e a construção da Clínica da Mulher, que está ali a Ceci Cunha, ficou orçada, na época, em R$150 mil. Não tinha dinheiro. E aí eu fui a Brasília e conversei com a então deputada federal Marinha Raup, na época, e ela, então, colocou uma emenda no orçamento, e no ano seguinte o recurso veio para Ji-Paraná e construiu a Clínica de Saúde da Mulher. Então, estou dando um exemplo, que está aí até hoje, atendendo as mulheres. E muito bom, né? Desde a palestra, ao preventivo, do câncer, né? E ao pré-natal, todos os exames são feitos ali num local só. Então, para dar uma comodidade maior para a mulher. Então, um exemplo que eu estou te dando. Então, é possível fazer muita coisa positiva. Isso aí, eu te contei em poucos minutos, um processo de 2 anos, praticamente, né? Até você gestar, conseguir o recurso, construir e tal. Mas ela foi inaugurada já no finalzinho
da gestão do Ildemar e depois foi reinaugurada no mandato seguinte, aí todo mundo já esqueceu, ninguém sabe mais. Mas enfim, mas isso é uma história. Então eu tive boas experiências, saí pela graça de Deus com a cabeça erguida. Isso é bom, né? Mas eu nunca mais disputei nem pretendo, né? Acho importante, repito, a política é necessária, a sociedade se organiza, existe um Estado lato sensu, né? Estado no sentido de administração pública, que presta os serviços coletivos. Nós temos necessidades individuais e coletivas. Então, nós temos a nossa casa, onde nós temos higiene, alimentação, vestuário. São necessidades individuais, que a gente resolve no interior da nossa casa. Mas, por exemplo, energia elétrica. Imagina se cada pessoa tivesse que gerar a sua própria energia. Então, é um serviço coletivo. Ele é mais que coletivo, né? Esse é um serviço chamado de serviço difuso, porque atinge um universo indeterminado de pessoas. Você não sabe quem está passando na rua agora e se beneficiando da iluminação pública. Então, por isso que ele é difuso. É um universo indeterminado. Imagina o serviço de água. Tinha a época do poço, mas não tem mais poço. Então, agora tem que ter. Poucas pessoas têm poço. Então, o serviço de água. Imagina se cada um tivesse que ter o seu próprio médico e fazer seu próprio remédio. Então, tem que ter um postinho de saúde, uma UBS, um pronto-socorro. Né? Imagina. A escola, se cada um... Na antiguidade, só os ricos davam educação para os filhos, porque eles contratavam os grandes mestres que ensinavam dentro de casa. Então, ninguém... No período, há 2000 anos atrás... as cidades mais avançadas tinham 5% de pessoas alfabetizadas. Então, o índice era muito baixo. Então, a política ela atende às necessidades coletivas, né? As necessidades da sociedade inteira. Por isso, ela é importante. Agora, tem um problema, né? Tem problema de corrupção, mas aí são outras histórias. Outras conversas. E logo nós estamos falando de política, vamos fazer uma análise política no cenário atual. Como você vê, assim, no geral, a política hoje em Ji-Paraná? No geral, né? Falando de político, falando da política em geral. Pergunta difícil você fez, né? E a época de política também, né? Não, mas eu tenho minha opinião. Eu acho assim, primeiro a questão da ética e da probidade, né? Com a coisa pública. Eu acho que a gente tem que procurar ser honesto na vida privada, na vida particular e na vida pública, especialmente, porque a gente está tratando, quem está na vida pública trata o que não é do povo. É o que é do povo. Eu me lembro, não que eu seja perfeito, mas eu me lembro que quando eu era vereador, eu considerava, por exemplo, assim, se eu vou pegar uma diária e não vou viajar, eu não pego. Tá? Eu nunca peguei uma diária para não viajar. Tenho consciência limpa. Por quê? Porque uma diária, gente, está faltando dipirona no hospital. Então, se eu pego um dinheiro que não é meu e embolso, eu vou ser cúmplice com a falta de um remédio na UBS, na farmácia básica. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso. O que é meu, é meu. Agora, se eu viajar, eu quero a diária, ponto. É meu. Quando eu fiz a campanha, eu falei, olha, o meu salário de vereador vai ser meu. Porque o problema não é o salário. Tem gente que acha que os políticos ganham muito. Isso é um equívoco. Se a pessoa viver só do subsídio, que deve ser, não é um absurdo. Não é um absurdo. Você pega um vereador de Paraná, ele recebe muito menos do que vários profissionais, de que vendedores. Você pega um vendedor de uma loja importante, um representante comercial, não estou desmerecendo, você pega um motorista de uma carreta, que é um trabalho pesadíssimo, é claro, ele ganha mais. Então, assim, não é o salário, a gente não pode focar. Se a pessoa viver do salário, eu digo porque eu passei por isso, a gente passa dificuldade. Eu, quando saí da Câmara, eu tive que... Tinha uma senhora que trabalhava em casa, a irmã Marinalva, eu tive que dispensar, não tinha como pagar. Eu andava da bis da minha mulher, porque eu não tinha como colocar gasolina no carro. Eu tinha duas linhas telefônicas, eu tive que cortar uma, que eu não tinha como pagar. Então, porque eu não me locupletei. Então, o problema é quando a pessoa se locupleta, se enriquece da coisa pública. Então, isso é ruim. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que observar é isso. Temos que ter probidade, temos que ter
ética, né? Respeito com o que é, porque senão Deus não vai abençoar, não adianta. Pegou o que é dos outros, não vai dar certo, não adianta, não vai dar certo. Mas cedo ou mais tarde vem a cobrança de Deus, porque Deus vê tudo, Ele vê tudo, né? Então, eu estou fazendo uma análise geral, né? Não é nada pontual, nada local. No sentido geral, eu acho que é um dever nosso, é um dever a gente viver de uma forma ética, né? Nós tivemos o presidente anterior, o presidente Bolsonaro, vou falar ele que não tem eleição federal, então posso dizer. Foi um governo que, até onde a gente conhece, tirando essas discussões de presentes, que agora parece, inclusive, que o Tribunal de Contas da União decidiu que esses presentes que um mandatário recebe, como não tem legislação dizendo qual a destinação, diz que ele pode ficar com os presentes. Está sendo formado um entendimento nesse sentido. Tirando essa discussão aí de presente, que ele recebeu, joias, enfim, eu desconheço de um escândalo de corrupção. Então, foi um governo que deixou uma marca positiva. Então, acho que a gente tem que considerar isso, né? Tem os arroubos verbais dele, às vezes falou uma coisa ou outra que não devia, mas fez um governo, até onde a gente conhece, um governo honesto. Então, Deus abençoe que Deus possa nos dar mais gestores que sejam honestos, né? Porque quando se desvia recurso público, vai faltar para as pessoas que realmente precisam, especialmente na saúde, que é uma área assim, muito deficitária. Maravilha, né, rapaz? A política está precisando de pessoas com mais qualidade, com mais um conceito melhor de trabalho, né? Agora, por que muitas vezes, muitas pessoas até de bem, né, às vezes não querem? Porque a população, às vezes, contribui muito para a corrupção. É que eu estava falando hoje com minha esposa. Eu falei falando hoje com isso. Isso é preciso ser dito. A pessoa vive 4 anos abastecendo a moto. Por que na campanha ele tem que pegar a gasolina de um político? Ah, você vai trabalhar? Ok. Vai trabalhar, você pode cadastrar a sua moto, você pode até receber um salário por aquilo. Mas caso contrário, abasteça o seu carro, a sua moto, do jeito que você abasteceu os 4 anos. Entendeu? Então, eu fui candidato, no meio do mandato de vereador, fui candidato a deputado estadual. Gente, é muito pedido. É muito pedido. E se a pessoa for atender, ele vai ter que ceder à corrupção. Então, a sociedade tem que entender, nós temos que cobrar dos políticos a honestidade, a probidade e um serviço eficiente. Um serviço eficiente, devolvendo para a sociedade, em serviços públicos, aquilo que ela depositou através dos seus tributos. Porque todos nós, né, você vai na padaria de manhã, você está pagando um imposto indireto, o ICMS. Aliás, o ICMS nos alimentos ele é altíssimo. A carga tributária no Brasil é muito alta. O que a gente quer? A gente quer serviço público de qualidade. É isso que a sociedade quer. Agora, benefícios particulares nunca vai valer a pena. Aí nós temos que estudar e trabalhar para, como a Bíblia diz, viver do suor do nosso rosto. Maravilha, hein? Coisa boa, hein? Rapaz, em Ji-Paraná o negócio tá bom, mas a beleza... Rapaz, só pra dar uma palhinha no negócio aqui. Muitas vezes Deus faz uma promessa e nós queremos apressar ela. E quando nós apressamos a promessa, se realmente a promessa existiu, se foi de verdade, nós acabamos no zero. Nós estamos vendo isso aqui no cenário político de Ji-Paraná. Esse aqui é pontual mesmo já. Quem está me ouvindo sabe que é pontual. Muitas vezes a gente quer apressar as promessas, algo que talvez Deus ia pôr nas nossas mãos, nós quer fazer por vontade própria, venha chamar. Eu vou falar aqui por razão, vem a desgraça na nossa vida. Nós somos envergonhados, não somos? Isso é verdade. Com certeza. É complicado esse negócio, não vamos entrar muito no assunto não, porque é pessoas de perto da gente também, a gente fica meio assim. Esses dias eu fiquei com as conversas, eu fiquei meio chocado com algumas coisas, como que o ser humano é complicado, né? Complicado. Mas tá bom, vamos embora pra frente aqui, que atrás vem gente. Sair da política um pouco, porque quando eu falo de política, dá uma atenção na gente. Muito polêmico, né? Eu fico nervoso, tem hora, com algumas coisas. Eu quero ser político, eu vou ser um dia. Eu já tô pretendendo pra isso mesmo. Eu quero ser, se Deus quiser, no próximo pleito eu vou sair. Que eu fico preocupado comigo, eu sou bravo. É uma missão. Eu sou bravo. Né? Seja transparente com as pessoas, falando a verdade.
o que você tem a oferecer é um trabalho. Tem que trabalhar, né? E saindo da política, indo para o Silas Queiroz de novo, saiu da política, aí você se formou em advogado, não foi? Ou foi antes? Sim, não. Foi durante o curso. Durante o curso, eu já estudava antes de ser vereador, melhor, durante o mandato. Antes de ser vereador, eu já estava na faculdade e continuei. E no último ano do meu mandato, eu encerrei o curso de Direito, advoguei por um tempo, prestei concurso, né? E acho que 1 ano e meio, quase 2 anos depois, eu fui convocado para a Procuradoria do município de Ji-Paraná. Você ocupa ainda? O senhor ocupa algum cargo ainda? Há 22 anos, eu sou procurador do município de Ji-Paraná. De Ji-Paraná. Ah, tá. Rapaz, é verdade. Eu vi a matéria esses dias, eu tô meio me voando. Mas como é que o senhor fazia para coligar uma coisa com a outra? Estudar, trabalhar, família, igreja. Como é que o senhor fazia? Então, como é que o senhor dava tempo? Porque o povo fala hoje que não tem tempo. Não tem tempo. Na época que eu era vereador, eu não dirigia a congregação, né? Então... Aliás, na época que eu me elegi vereador, quem tinha cargo na igreja entregava os cargos. Então eu fiquei sem cargo. Eu congregava, naturalmente, mas eu não tinha cargos na igreja. Então eu conciliava a vida pública, o mandato, com a faculdade. Por isso que eu disse que eu não fiz como deveria fazer, porque a política toma muito tempo da gente. Mas mesmo assim eu consegui concluir. Fiz o exame da ordem da primeira vez e passei. No primeiro exame da ordem que eu fiz, eu passei. E advoguei por um tempo, eu tinha escritório. E depois da procuradoria, ainda continuei advogando um tempo. E depois eu me tornei exclusivo da área pública, porque estava difícil conciliar. Mas congregação eu comecei a dirigir, eu já não era mais vereador, né? Então já tem 23 anos. Foi quando eu comecei a diminuir a minha atividade na advocacia, porque estava incompatível em função do trabalho da igreja, né? Porque a advocacia também toma muito tempo. E aí eu deixei de advogar e estou congregando com os irmãos aí há 23 anos. Congregando. Eita, tem. Eu acho que é bom ter um pastor igual o senhor na igreja, né? Tranquilo. Rapaz, é bom, sei lá, você sabe que é bom? Conversar com os irmãos lá para ver, bom? Né? Rapaz do céu. A irmã Malha sabe, né? A irmã Malha sabe? Irmã Malha. Congregamos com a irmã Malha. Ela tá lá ouvindo, ela tá lá ouvindo. Uma saudação para a irmã Malha, para o irmão Jader. Congregamos juntos no JK e no Presidencial 3, uma família muito acolhedora. Né? Faz tempo que eu não vou na casa dela comer pão e tomar um café. Ela mora agora, sabe aonde? Lá no T23, sabe, né? já, né? Em frente à igreja ali. Eu encontrei o irmão Jader esses dias, ele me falou que tá lá. Eu passo lá de vez em quando, traz um pãozão pra casa. Ela fala assim, que irmão, geladinha pra você. Eu falo, rapaz, abençoado demais da conta. Mas é bom, né? Esse negócio aí. Estudar, trabalhar. Rapaz, eu gosto de ouvir história. É verdade. Mas quando é uma história positiva, de superação, de pessoas que lutaram para chegar onde está. E advogado, vereador, advogado, e de repente agora veio uma curiosidade. Como é que você descobriu? Ou veio a inspiração? Como é que aconteceu para ser escritor? Então, essa coisa fica como é? Eu sempre gostei de escrever. Na minha época de escola, eu fazia muitas redações. Uhum. No meu ensino médio, pela graça de Deus, eu venci um concurso estadual de redação. Fui o primeiro lugar no estado de Rondônia, numa redação que foi feita na época do então governador Jerônimo Santana. Né? No ensino médio, alunos de todo o estado, eu ganhei um prêmio em primeiro lugar em Rondônia. Eu escrevi um romance na época, uma professora de literatura pediu para a gente fazer um resumo de um romance. E eu resolvi escrever um romance. Eu vou escrever um romance. Escrevi um livro, não foi publicado. Romance é uma história, né? Uhum. Uma história. E eu escrevi um romance na época, ela ficou surpresa, enfim. Na questão da igreja, eu comecei escrevendo em jornais aqui, tinha um jornal de Cacoal chamado A Colheita, e eu fiz muitas reportagens. Eu entrevistei uma época que o missionário Bernardo Johnson, fiz uma longa entrevista com ele, e outros jornais seculares, como eu já te falei também. E depois comecei a fazer artigos para o Mensageiro da Paz, que é o jornal da nossa denominação. E de um tempo para cá, o Mensageiro começou a me pedir artigos, a revista Obreiro, né, começou a pedir artigos,
porque você começa a escrever e eles vão identificando e quando precisam. Agora mesmo eu estou com um artigo da Obreiro que preciso concluir essa semana para enviar para a revista Obreiro. E aí participei de algumas comissões, como a comissão de apologética da CGADB, e eu tinha já um livro que eu escrevi sobre liderança que estava na Casa Publicadora há alguns anos esperando a publicação, aí veio para mim um convite para escrever uma revista de escola dominical para os jovens. Eu acho que isso foi em 2020, se eu não estou equivocado. 20 ou 21. Foi essa época mesmo. 2020. Estava no São Francisco ainda? Eu escrevi a primeira revista de jovens, foi uma surpresa, eu não tinha nenhuma expectativa. E aí quando o diretor me ligou, ele disse, olha, aí nós vamos publicar o seu livro que está aqui. Então eu escrevi a revista, escrevi o livro de apoio da revista e foi a publicação do livro Maturidade Espiritual do Líder. Esse eu comprei e tenho lá. Já li 2 vezes. Pois é. Rapaz, você está falando uma coisa que eu já encontrei muita gente que já me disse, olha, que já leu esse livro 2 vezes, alguns até 3. Muito bom. Eu dou graças a Deus por isso. Então foi publicado esse livro, que já está acho que na 3ª impressão, né? Pela bondade de Deus. E foi publicado também o livro de apoio da lição e a lição. E aí, quando eu estive na CPAD, no Rio, a editora de jovens falou para mim, já está escrevendo revista de adulto. Mas eu não coloquei aquilo no coração, né? Aí eu tive o convite para escrever a 2ª revista de jovens e o livro, então já foi o 3º livro. E aí, quando foi ano passado, eu tive a surpresa de receber o convite para escrever a revista de adultos, que eu nunca tinha expectativa. Segundo o irmão Ronaldo, que é o diretor da Casa Publicadora, pela graça de Deus, é o primeiro comentarista de adultos do norte do Brasil em 100 anos de escola dominical, de revista. E eu cacei isso hoje, para ver quem era do norte, e ia falar isso agora, você é o único. É o único, não tem. É o primeiro em 100 anos. 100 anos. E esse trimestre, o 3º trimestre de 2024, completa agora, nesse trimestre, está completando 100 anos das lições bíblicas. A primeira é escrita pelo missionário Samuel Nistron, em 1924, de julho a setembro de 1924. Agora, em 2024, julho a setembro, a revista completa 100 anos. E Deus me deu a graça de escrever a revista desse trimestre. Foi uma surpresa para mim, a graça de Deus, a bondade dele. Maravilha, hein? Que coisa, né, rapaz? Mas uma coisa leva para outra, né? Mexer com jornal, jornalista, escrevendo artigo, e artigo vai para um artigão, um artiguinho, aí depois está no livrão. É isso aí. E em breve vem mais coisa ainda, né, rapaz? Se Deus quiser. Mais coisa. Se Deus quiser. Fala inglês? Um pouco, não muito. Não muito. More or less. Mas tá bom, então. Mais ou menos. Mas tá bom, então. Mais ou menos mais ou menos é Maria Mole. Dá para viajar um pouco, mas não é muito, não. Meu filho fala fluente e às vezes ele vai com a gente e me ajuda. Aí a gente tem um auxiliar, mas tá bom ainda, né? 20h29, mandando um abraço especial ao pastor Josué, me acompanhando lá em Teixeirópolis. Pastor Josué, me acompanhando em Teixeirópolis, aquele abraço especial. Também aqui a irmã Gleiciane, em Ouro Preto do Oeste, lá do Daniel Comboni, abraço carinhosamente. Quem está mais aqui? Lá no bairro Nova Brasília, irmão Josué, outro irmão Josué, rapaz, Josué aqui hoje, hein? Eita, coisa boa. E também lá na K5, na T5, a minha mãe, Maria das Graças, meu pai Geraldo da Fonseca, me acompanhando também. Tem que acompanhar, né? Isso tem, né? Tem que ser. E minha esposa, Suzana, não tá, porque tá pra igreja essa hora. Mas não pode, rapaz. Que é isso? Oxe, meu filho, deixa eu sozinho aqui hoje, Abraçando também aqui o pastor Everaldo. Isso aqui acho que você conhece Everaldo, de Jaru? Da Madureira, ele é. Da Madureira. Não conhece, não é da Madureira. Não conhece, não. Pastor Everaldo lá de Jaru me acompanhando. Boa noite, especial. Paz do Senhor, esse povão aí me acompanhando. E os demais aqui que eu não sei o seu nome, tá aqui pelo aplicativo, um monte de gente aqui. Eu não sei o seu nome, um abraço para você. Obrigado pela conexão, pela audiência. Nós vamos um bate-papo aqui com o pastor Silas Queiroz, pastor dirigente da Assembleia de Deus do bairro Presidencial, advogado, comentarista, escritor, jornalista e tudo um pouquinho mais, né? Aqui de Ji-Paraná, Rondônia. Tá falando agora com ele aqui, acabou de falar aqui, ele é o primeiro do Norte, o único escritor do Norte em 100 anos, da Escola Bíblica Dominical adulto. Então, se tem 100 anos, não existiu não, hein? Não tem. Eu imaginei que o pastor Alcebiades, né? Mas ele é do Nordeste, né? Acho que ele é do Piauí. Ele pastoreou Manaus, enfim, mas ele é originário do Nordeste. E então,
Para mim é até uma surpresa isso também. Né? Mas eu já li a revista todinha também, já. Eu gosto de ler tudo uma vez, para depois só ir para a escolinha, só ouvir a pessoa falar, né? Certo. Mas qual foi a visão de vocês, senhor, escrever sobre Ruth e sobre Esther? O que levou a isso? O tema... É eles que deram? Eles que dão. A CPAD, ela já tem um currículo definido. O currículo da CPAD, eu acho que são 5 anos. Então, cada trimestre já tem o tema definido. Então, não é o comentarista que escolhe. Eu quero comentar tal livro. Não. Fala, olha, o tema desse trimestre é o estudo nos livros de Ruth e Esther. Então, a partir daí, você vai desenvolver. E eles dão também o título das lições. A lição 1, lição 2 até a lição 13. O título eles também passam. Isso eu não sabia. Sim. Fiquei assim, mas será que ele que escolheu ou que alguém que escolheu? Então, eles que escolhem... A gente não escolhe. Porque se cada um escolhesse, nós poderíamos escolher temas repetidos ou repetíveis, né? Repetidos. Lógico que o ciclo ele dá uma volta. É a primeira vez que se comenta esses 2 livros. Segundo a informação, nunca teve o comentário dos 2 livros. Já se estudou sobre Ruth e Esther em lições únicas em outros trimestres. Por exemplo, o pastor Elianai Cabral escreveu ano passado uma revista para a família. E nesse contexto ele falou do relacionamento de sogra e nora, Noemi e Ruth. Mas foi uma lição só, uma lição só. Né? Agora não, a revista inteira do trimestre, com 5 lições, podemos dizer, em relação a Ruth e as outras 8 lições sobre Esther. Começa agora domingo, né? Esther começa agora. Começa agora domingo. E é uma lição boa. É uma história boa de você ler. Que bom. De você ler, né? Bom. Mas muitas pessoas não entendem algumas coisas. A gente vê um exemplo, vai ensinar. Eu gosto muito de ouvir o pastor Osiel Gomes ensinar no sábado. Ensinar no sábado. Sim, sim. Aí a gente vai para a escola bíblica dominical, na igreja local, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar coisas. Muitas vezes alguns irmãos não entendem, né? É complicado. Hoje, assim, eu acho que está tendo um avivamento na escola dominical no Brasil. Já há alguns anos, né? Você hoje olha pela internet o tanto de pessoas comentando e o tanto de gente que assiste. São muitos que acompanham. Então há um interesse, né? Há uma renovação do interesse pelo ensino bíblico. E a escola dominical ela tem um papel fundamental, porque nós estudamos a Bíblia, são lições bíblicas. Então é um estudo da essência, dos fundamentos da palavra de Deus. Naturalmente com aplicações práticas, extraindo lições para o nosso dia, né? Contextualizando os temas bíblicos e trazendo naturalmente para as nossas experiências do nosso cotidiano. O que esperar agora dessas 8 lições finais da lição, desse trimestre? Então, o livro de Esther é muito desafiante, né? Você vê que o tema da lição é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, nessas outras lições, nós vamos enfocar mais a soberania de Deus, né? O governo de Deus no mundo, né? Aí, o grande império persa, o maior império da época, foi usado por Deus, né? A rainha Esther se tornou rainha dentro de uma providência divina. Por quê? Porque os judeus seriam não vítimas de um extermínio, porque não foram exterminados, mas eles correriam o risco de serem exterminados. Então, ela estava num local estratégico, no maior reino, no grande império da época. Um dos maiores impérios de todos os tempos. A Pérsia ia da Índia, né, até a Etiópia, atingia toda a região da Síria, da Palestina, da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e chegava até a região da Grécia, né, que o Novo Testamento chama de Trácia. Então, era uma vastidão, mais de 4.000 quilômetros de extensão. Era 127 províncias. Atingia o Egito, né, que era uma grande potência naquela época, já tinha sido vencida desde a época dos assírios, mas o Egito tinha sido uma grande potência. E agora ela é apenas uma província. Então, o império era muito grande. E Deus governa o mundo. Então, Deus agiu ali. Veja que o nome não tem... O livro não tem o nome de Deus, mas tem a mão de Deus agindo em todo o tempo. Assuero perdendo o sono, lendo as crônicas, encontrando o nome de Mardoqueu, decidindo honrá-lo. No dia que Amã achou que ia executar Mardoqueu, Mardoqueu foi exaltado pelo rei.
Então, Deus agindo, Deus age através das circunstâncias, conduzindo os fatos, conduzindo a história para o objetivo que ele deseja, para cumprir os seus desígnios, a sua vontade. Maravilha, então essa é uma lição boa, hein? Amém. Já li ela, mas quero ler de novo. Eu gosto de ler e esmiuçar umas coisinhas a mais também. A gente sempre lê. Tem muitas lições práticas ali. Né? Acho que se o professor ler a lição e destacar os pontos, pela bondade de Deus, há muita coisa a ser comentada e aplicada. Essa lição de domingo ela é um pouco mais técnica, mais teórica, porque vai falar um pouco da estrutura do livro, então, mas é necessário para apresentar o livro. Né? Mas nas outras lições, o texto volta a ser mais prático, mais aplicativo. Maravilha, 20h37. Pastor Silas Queiroz aqui com a gente no bate-papo hoje. Um bate-papo tranquilo, sem muita coisa profunda, né? Igual eu já vi algumas entrevistas em outras rádios aí, vai bem profunda, bem profundo mesmo. Mas nós estamos aqui só no bate-papo. Não, é você desafio de vida, né? Excelentes. Desafio de vida, como superar, né? Como que chegou até aqui hoje, conhecido nacionalmente e fora do país também, né? Porque com certeza as lições vai em outras línguas, né? A revista da Escola Dominical ela é publicada hoje em 3 línguas. 3 aí, ó. Português, inglês e espanhol, né? E então ela atinge também a língua inglesa e a espanhola e igrejas do mundo. Você está falando uma realidade. Tem igrejas. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de um pastor da Holanda, né? Pedindo para eu gravar um vídeo, mandar para ele, né? E de vários outros países da Europa, dos Estados Unidos, enfim, a revista é estudada hoje em comunidades pentecostais aí no mundo todo. Maravilha, faltando aí 22 minutos para encerrarmos, né, rapaz? Aqui o programa Vem Comigo e agora vamos sair do comodismo e vamos para 3 perguntas aqui que eu separei elas aqui, em várias pessoas mandou para mim, só que eu separei essas 3 aqui que chamam mais atenção. Essa aqui, essa irmã aqui, ela não quer que fale o nome dela. Só vou falar só a pergunta, tá? Só a pergunta. Fica à vontade. Ela falou assim que o senhor é contra mulher trabalhar fora. Por quê? Olha aí. Eu não sei onde que ela tirou isso, mas... Eu não acho aconselhável. Esse é o primeiro ponto. Acho que o casal tem que pensar, tem que analisar se há realmente necessidade de que a mulher trabalhe fora. Eu não sou radicalmente contra, não é uma questão de ser... Não é uma visão radical, né? Eu acho que não é aconselhável, por várias razões. Primeiro que negligencia o cuidado dos filhos. Há um prejuízo muito grande para os filhos. A mulher ingressando no mercado de trabalho pode parecer importante, mas ela termina tirando espaços que poderia ser do homem e precariza o serviço de todos. Todos passam a ganhar menos, porque a oferta de mão de obra... As pessoas têm que entender que o mercado trabalha com a lei da oferta e da procura. Então, você vai a um posto de gasolina, por exemplo, tem 3, 4 mulheres trabalhando. Se chegar um homem querendo trabalhar lá, não precisa. Então, o salário é menor, porque há uma oferta maior. Há uma oferta maior. Então, você pega e multiplica isso para o mundo, né? Então, hoje, assim, há uma falta, às vezes, de mão de obra, né? Em função disso aí, dessa inserção que eu acho que é exagerada da mulher. Se o casal precisa, decide, olha, eu preciso, é uma questão até de vida ou morte, né? Porque vai prejudicar a educação dos filhos. A criança, você vai pegar... Hoje uma criança vai para a creche aí, tem mulheres que passam o período aí da licença maternidade e ela já coloca a criança numa creche. Né? Então essa criança não vai se adaptar à creche, ela vai reprimir as suas emoções, tá certo? E isso vai, com o tempo, vai vir em revolta na adolescência, vai se tornar uma criança problemática, um adolescente problemático. Então, aquilo que a mãe achou que ganhou, perdeu. Né? Tem um problema também de muito assédio. Né? As mulheres que vão para o mercado de trabalho hoje, muitas são assediadas e os casais poderiam evitar isso. Tá certo? Agora, não que eu seja contra absolutamente, até porque cada um toma uma decisão. A minha mulher, ela pôde trabalhar quando ela quis. Mas ela mesma decidiu não trabalhar, porque ela entendeu que não era o ideal. Ela estudou 2 anos de fisioterapia, depois ela quis ser enfermeira, paguei a faculdade para ela, quis trabalhar, foi trabalhar. Então, não é porque eu seja contra. Agora, eu ensino, eu procuro demonstrar
para as pessoas, levar os casais a refletir se isso vale a pena, se o dinheiro vale a pena. Esse é o ponto. O número de separações, de divórcio, é altíssimo, cada vez mais. A desagregação que existe por vários fatores. E muitas coisas, às vezes, que vêm do mercado de trabalho, né? Às vezes a mulher perde muito da sua simplicidade, da sua humildade, aí já vem a sua autonomia, a autossuficiência, aí vem a disputa com o marido, porque ela tem dinheiro também. Então, é uma série de fatores. Mas só respondendo à irmã, eu não sei, a conclusão que ela tirou não reflete 100% a realidade, porque eu estou dizendo, a minha mulher mesmo já trabalhou. Trabalhou um período comigo na Câmara, trabalhou depois como enfermeira, mas ela decidiu. Agora, eu aconselho que o casal reflita muito bem. E só se realmente houver uma grande necessidade. E se houver, cuide com o horário. Não trabalhe de forma excessiva. Porque, se a mulher conseguir conciliar o trabalho com o seu papel de esposa e de mãe, ok. Mas quando se consegue ter essa conciliação? Até porque hoje, você trabalha no supermercado, por exemplo. O horário do supermercado é um horário escochante, do comércio em geral. As pessoas daqui a pouco querem o comércio funcionando de madrugada. Então, esse é um processo que ele é cada vez mais corrosivo, né, para as famílias. Então, a reflexão que eu faço é nesse sentido. Maravilha, 20 horas e 42 minutos. Então, chegando à conclusão, o pastor Silas Queiroz não é contra, mas você tem que pegar e medir para uma balança. Os resultados e os não resultados, os pós e os contras, né? A gente tem que levar as pessoas a refletir se vale a pena. Se vale a pena. Às vezes tem mulheres que querem trabalhar só porque quer sair de casa. Não aguenta o marido, né? Ou vice-versa. Não, ou tem vergonha de dizer que é do lar. Tem vergonha. Às vezes elas mesmas se cobram. Você trabalha onde, fulana? Você não trabalha? As próprias mulheres se cobram disso. Então é uma questão, mas é um problema, infelizmente, irreversível, né? Maravilha, 20 horas e 43 minutos. Essa aqui é a irmã Penha. A irmã Penha, ela é lá do bairro Bosque dos Ipês, é aqui pertinho, né? Bosque dos Ipês, é aqui pertinho. Ela, isso que não é uma pergunta. Ela falou assim, eu trabalho numa empresa e meu patrão... mais ou menos uma pergunta também. Ele fica com conversinha fiada. O que eu posso fazer? Acabei de falar, né? Eu já acabei de falar. O que tem de mulher que ouve conversinha fiada... Essa fiada aqui eu acho que é assédio, né? Deve ser assédio, né? Imaginando. É porque ela falou, conversa fiada deve ser um assédio. O que ela deve fazer? Processar, sair da empresa ou fazer o quê? Infelizmente, como advogado. que ela tem que conversar com o marido dela, narrar o que está acontecendo e ponderar se vale a pena ela continuar trabalhando ou nesse mesmo trabalho. Porque se ela for... se é uma conversinha fiada, é um assédio, né? E talvez não chegou ao ponto que vai ter aí talvez uma figura, tipo penal, um crime nisso aí. Vai causar um problema talvez maior para ela. Conversa com o marido dela, fala, está acontecendo isso e isso. Agora tem que ver, de repente o marido é muito bravo também, olha o problema. Então, assim, muitas mulheres são assediadas e não contam para ninguém. Esse é o ponto. Muitas estão no mercado de trabalho assediadas e não contam para ninguém, porque se contar, o problema é maior. Mas eu acho que ela contou, porque ela falou o nome dela aqui que podia falar, então que pode falar, então ela sabe, né? Eu acho que é daquele mais assim, questão jurídica. Analisa. Deve ser, né? Deve ser, solução né? jurídica. Não tem como. Agora, mais uma aqui, para encerrar o nosso bate-papo, eu vim aqui sobre esse assunto aqui, que senão você pode tomar um cafezinho, mas mais tranquilo, né? Essa daqui é boa, essa aqui não é ruim, não. Essa aqui eu acho que é mais também aconselhamento também. Eu peguei o celular do meu esposo, estava lendo as mensagens dele no Messenger. E conversa com outra esposa, outra mulher, esposa, que é outra mulher, esposa de um pastor. Cheio de coraçãozinho, ela pôs aqui, cheio de coraçãozinho. Eu devo expor ele, falar com a esposa dele, ou eu devo me separar do meu esposo? É aconselhamento, esse é aconselhamento também, né? Se depende do nível das conversas, né? Eu acho que conversar com ele, ela precisa conversar. Certo? Se dependendo do nível das conversas, se for conversas assim muito picantes, vamos dizer, que
de um nível moral comprometedor, talvez procurar o pastor da igreja. Eu imagino que ela é da igreja. Porque, meu irmão, não adianta encobrir. Não adianta encobrir. Pecado tem que ser tratado. Não estou dizendo que o pastor vai expor, mas tem que tratar as claras. Porque senão isso não sara. Isso não sara. Fica todo mundo ali como se estivesse tudo bem, glória a Deus e aleluia, e nos bastidores a podridão. Então, se você tem uma ferida, meu irmão, você tem que passar ali uma água oxigenada ali e limpar. Se não, expõe, do mesmo jeito que ele faz isso com uma mulher hoje, pode fazer com outra, e daqui a pouco ele pode ir às vias de fato, vamos dizer assim. Então, eu acho que é transparência. Conversar de forma transparente. Se tiver dificuldade de conversar diretamente com ele, veja uma pessoa que seja de confiança, que possa intermediar, mas tratar. Eu acho que não tem como, esse tipo de coisa não tem como esconder. Tem que falar mesmo. Eu também sempre falo sobre isso. Porque senão o relacionamento não vai ser transparente mais. Aí depois o esposo descobre essa... Não vai ser mais transparente, vai ficar na mente, atrapalha tudo. E se ela não tem culpa, ela vai ficar carregando isso. Ela não tem culpa. Mas aí que tem que ver o caso. E se ela tiver culpa? Bom, se ela tiver culpa... Foi ela que caçou. Aí, porque muitas vezes ela aqui igual tá aqui, eu não tô acusando ela aqui não. Irmão, não tô te acusando, tá? Mas se a senhora que puxou conversa, como é que fica? Não, mas aí o pastor deu brecha. Aí você está falando de uma mulher que o marido está conversando com outra. É isso que eu entendi. Não é isso que você está falando? Essa aqui é outra já, rapaz. Meu Deus do céu, tem uma aqui quase igual também. Ela conversando com o pastor. Com o pastor. Ela conversando com o pastor. Essa aqui eu falei errado aqui. Ela falando com o pastor e o pastor dando em cima dela. Aí ela e o esposo dela não sabe. Aí ela tem que procurar. Aí ela tem que falar. Perdão aí, tá? Ela tem que falar com o marido dela, dependendo da situação, procurar o superior desse pastor e tratar o assunto com ele. Porque não é possível que ela vai conviver, ser liderada espiritualmente por quem está com esse tipo de conduta. É uma coisa séria. É isso mesmo. É uma coisa séria. Isso aqui mesmo. É uma coisa séria. Por isso que eu estou dizendo para você. Então, assim, às vezes, aí a gente volta para a questão do mercado de trabalho, a questão da igualdade, mulheres, o feminismo, o prejuízo que se causa. Redes sociais, mau uso das redes sociais. As pessoas estão expondo a vida nas redes sociais, estão tirando foto de tudo, fazendo aí aqueles ensaios fotográficos sensuais e colocando em rede social. Meu irmão, tudo tem consequência. Quando a gente fala contra isso, a pessoa acha que a gente é radical. É quadrado. É quadrado. Quadrado. Mas as consequências estão aí. Isso é coisa lá de trás. As consequências estão aí. Aí o prejuízo espiritual é muito grande, né? E Deus nos guarde, né? Nós todos somos sujeitos e só a misericórdia de Deus para nos guardar. Maravilha, 20h49. Aí, rapaz, se fosse falar sobre isso aqui, a gente ia muito longe, porque são muitas pessoas que mandam mensagem aqui pelo Messenger, pelo WhatsApp da rádio, pelo meu próprio WhatsApp que tá linkado também aqui. E, rapaz, é muitas coisas, tá? Tem muitas coisas que, se for falar, geram uma... Complicado, né? Complicado essas coisas. Ainda mais sobre liderança. Eu não gosto nem muito de falar sobre liderança. Porque começa a falar, o pessoal... Sei lá, eu sou meio... Essa parte de igreja, eu sou meio sistemático. Não, mas o que você está abordando aí é assim, se a pessoa está debaixo de liderança de uma pessoa que está tendo uma vida moral indigna, não vai ter saúde espiritual nesse ambiente. Esse é o ponto. Não tem confiança, não tem saúde. Ela não vai ser... Ou então ela sai de fininho. Avisa para o marido e sai de fininho e vai para outra igreja. É o mínimo que ela tem que fazer. Se não chegar ao ponto dela poder tratar, tem uma outra opção. Fala com o marido e muda para outra igreja. Porque ficar debaixo da autoridade espiritual de alguém que está com uma conduta imoral, isso é inviável, isso não existe. Verdade. 20h50 aqui, o pastor Silas Queiroz bateu um papo com a gente. E vamos rapidinho aqui, só algumas perguntinhas rapidinho. As suas preferências. Aquele bate-papo, aquele bate e volta aqui. Gosta de café? Gosto. Muito pouco? Muito. Muito. Cor preferida? Azul. Livro preferido? A Bíblia. Tá você que fala que era o seu. Não. Político que você inspira? Rapaz, viu? Olha, eu vou me abster. De político nenhum. Não, eu tenho amigos e pessoas que eu admiro. Não, pode ser lá de trás também, tá? Mas, sim, eu vou me abster. Comida preferida? Arroz com feijão mesmo. Um ovo Um ovo caipira frito.
Sapato social ou tênis? Sapato social. Rapaz, vai ser top, muito, muito top, hein? Isso é bom demais. Eu uso tênis também, mas eu prefiro o sapato. Dorme cedo ou gosta de dormir tarde? Tarde. Tarde? Tarde. Oxi! Primeiro que eu vejo falar que dorme cedo, gosta de dormir Não, cedo. durmo tarde. Qual é a frase sua preferida? Frase preferida, rapaz. Puxa vida. Frase preferida. Eu tenho uma palavra que eu falo muito, que é tranquilo. A minha é calma, fica tranquilo. A minha é assim, calma, fica tranquilo, né? A minha é tranquilo. Então, Tranquilo. Mas a frase vamos deixar para ela serve como frase também. Ela serve como frase. Serve. Rapaz, gosta de boné ou de chapéu? Eu uso pouco, mas mais boné. Mais boné. Coisa boa, hein? Música gospel, forró, violino, só que aquele sacra, né? Que se fala música sacra, forró, sacra ou sertanejo? Eu acho que dos três aí, mais a música sacra. Eu gosto mais da música sacra. Eu falo assim, aquele gosto mais tranquilo. Eu gosto mais disso aí. Mais coisa boa. Rádio, televisão ou celular? A pesquisa ao vivo. Eu uso mais o celular. Você usa mais o celular? Mais o celular. Mas para pesquisa, celular também? Tudo celular hoje? Não. Para pesquisa computador. Livro e computador. Se tiver na sua frente um bolo e uma torta, qual você escolhe? Bolo. Rapaz, só no simples mesmo. Coisa boa. Esse é o pastor Silas Queiroz, tá? Eu falei pra minha esposa hoje, bem assim, falar pra você que eu gosto do senhor só por motivo, pela sua simplicidade. Graças de Deus. Eu falei pra ela hoje lá, eu falei, por quê? Eu conheço muita gente de Paraná também, muita gente. Pessoas de dinheiro que não tem. E tem uns que parece que tem, mas não tem. E passa pela gente e não fala nada, nem buzina. Pip. E o senhor é diferente. Não é porque eu tô aqui, porque eu tô com o senhor não, tá? Não é porque não, é porque realmente é mesmo. Eu admiro muito o senhor. Obrigado. Por várias formas. Muitas coisas que eu fosse falar aqui, né? Quer falar rasgando aqui, não. Porque é verdade, eu gosto da sua simplicidade, da sua sinceridade, amém, da sua honestidade. Que Deus possa te conservar desse jeito até que Ele venha nos buscar, tá bom? Continue firme. Vamos vigiar e orar. Eu creio que Deus tem muito mais para nós. Amém. Tá? Eu quero que o senhor faça uma oração para encerrar. Para encerrar o programa. Encerrar o programa já, né? Quero te agradecer, irmão Genadir, pela grande oportunidade, tá? Fiquei honrado com o seu convite para estar aqui. Toda a equipe da Rádio Canaã, ao pastor Manuel Rufino, né? Toda a Igreja Assembleia de Deus Belém, né? Que seja uma bênção. Ele estava me falando agora há pouco também eles estudam aqui a revista, né? Também da Escola Dominical. E a todos os internautas e aos ouvintes da rádio que estão acompanhando, aos que participaram e os que não participaram, mas estão acompanhando, que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, bendizer, exaltar e engrandecer o teu nome. O Senhor é bom, a tua bondade dura para sempre. Muito obrigado por esse momento, Senhor, de estar aqui, Senhor, com o teu servo, participando deste programa. Que a tua bênção esteja com ele. Amém, e com a sua família cada dia, meu Pai. A cada ouvinte, Senhor, que está nos acompanhando aqui pela emissora, também pela internet, os meios de comunicação, no qual essa rádio está ligada, está conectada. Que a tua bênção esteja com cada um. Senhor, essas perguntas que vieram, abençoa essas pessoas, dando a tua orientação, a sabedoria, o discernimento, a direção do teu Espírito Santo. Se conosco, abençoa a nossa cidade, abençoa esse processo eleitoral, e não só aqui, mas em todos os municípios desse país, que a tua mão esteja presente, dirigindo todas as coisas, que o teu nome em tudo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, 20 horas e 55 minutos. Obrigado, pastor, por aceitar o convite da gente. Em breve, quando surgir uma agendinha, a gente chama de novo para falar sobre outros assuntos mais espirituais, né? Sobre alma, corpo, como viver, essa coisa assim, mais... Será um prazer, sempre um prazer. Bater um bate-papo legal. Obrigado, tá? Prazer. E é sempre bem-vindo aqui no programa Vem Comigo. Amém, beleza? obrigado.